Bem-vindos a este ciclo de conferências sobre desafios e oportunidades do setor agrário. Nós tivemos um primeiro sobre eficiência energética, depois um outro sobre o papel do solo na sustentabilidade ambiental e hoje é a vez de falar dos recursos hídricos na agricultura. Eu não ia falar muito sobre a importância da água, enfim, é mais do que sabida a importância da água na agricultura e na sociedade em geral. A água é um bem essencial para a vida. Gostava só de focar-me, talvez, numa ideia-chave que é a seguinte, nesta introdução. A água, ou melhor, a agricultura é muitas vezes referida como o maior utilizador da água. E isso é apenas uma meia-verdade. É uma meia-verdade que muitas vezes prejudica o setor agrícola, ou que pelo menos cria uma má vontade sobre o setor agrícola, que desperdiça muita água e que desperdiça um recurso que é tão vital para a humanidade e para a sociedade. De facto, a nível global, a agricultura é o maior utilizador da água, mas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, é a indústria que é o maior utilizador, de longe. E a seguir são os municípios, e a agricultura só vem em terceiro lugar como maior utilizador. Portanto, enfim, a agricultura terá as suas responsabilidades na utilização da água, mas não é, desculpem-me utilizar o termo, vilão que muitas vezes costuma ser apontado. De qualquer maneira, temos todos a obrigação de utilizar este recurso tão essencial da melhor maneira. Enfim, na gestão dos recursos hídricos, nós temos em atenção que devemos proteger o recurso e os temas para a conferência de hoje iam exatamente nesse sentido. O primeiro seria apresentar pelo Engenheiro Samuel Campeão da Mota sobre a reutilização da água. A reutilização da água é uma prática antiga, e faz-se muito na atualidade já, infelizmente nem sempre nas melhores condições. Por exemplo, em África ou na Ásia faz-se reutilização da água não tratada, portanto o esgoto utilizado na rega diretamente, sem qualquer espécie de tratamento. Não é disso certamente que o engenheiro Samuel Campeão da Mota irá falar, mas portanto é uma prática que permitirá, utilizando água reutilizada, que teve outros usos, não usar água fresca que pode ser utilizada noutras utilizações. Sim, I think that Depois iremos ter uma comunicação. it was, isn't it? Iremos ter uma comunicação sobre eu diria, a detecção remota, apresentada pelo professor Javier Cancela. A detecção remota é uma disciplina que conheceu um desenvolvimento. You know, it would be really kind, Ben. Hoje em dia Really kind. temos You à disposição. take the rubbish bags down. Hoje em dia temos à disposição imagens com uma resolução temporal e espacial que era inimaginável se calhar há 10 anos, por exemplo, e portanto isso permite, é uma ferramenta, é um instrumento fantástico para a gestão de recursos hídricos. E finalmente uma comunicação sobre sistemas de apoio à rega, apresentada pela engenheira Sandra Pires, também dando, digamos assim, palco àquilo que tem sido o desenvolvimento das novas tecnologias, que também na agricultura permitem eficiências e permitem a gestão de processos de uma forma muito mais simples e muito mais eficaz do que sem essas ferramentas. E pronto, eu talvez passasse a palavra eu agradeço a todos os oradores o facto de se terem disponibilizado para fazer estas apresentações e passava a palavra à moderadora então do colóquio, que é a minha colega e vizinha aqui de gabinete, professora Anabela Silva. Faz favor. Boa tarde a todos. Queria antes de tudo agradecer à organização, à professora Ana Paula Silva, o convite que endereçou para moderar esta sessão.
Vamos então dar início às apresentações. Eu queria chamar a atenção, de forma a que não haja distúrbios do som. Peço a todos os que estão a assistir à assistência para que desliguem o microfone, de forma a evitar, portanto, interferências. Teremos então três apresentações e no fim será feita, portanto, a discussão, o levantamento de dúvidas de todas elas, portanto, e podem ao longo das apresentações ir colocando, portanto, no chat, no bate-papo, as diferentes questões que queiram colocar, indicando sempre o orador a quem se dirige. Portanto, dou então início à primeira apresentação, o engenheiro Samuel Mota Campião, que nos vai então falar da reutilização da água na agricultura. Pode então iniciar a sua apresentação. Ora, não sei se estão a conseguir ver. Sim, sim. Ok. Antes de mais, agradecer à outra oportunidade de vir falar sobre a reutilização, que é um tema que desperta sentimentos nobres, mas que muitas das vezes acaba por ser esquecido, principalmente lembramos-nos quando atravessamos períodos de seca, mas depois acabamos por esquecer e os projetos muitas das vezes acabam por ficar na gaveta. Portanto, nada como falar sobre o assunto para o trazer. Para quem não me conhece, sou engenheiro civil, trabalho no Grupo Águas de Portugal há 13 anos. Na TEJ Atlântico tenho as funções de dinamizar a reutilização de água. Espero que no final da apresentação tenha transmitido alguma informação útil aos presentes, que tenha contribuído para o interesse e dinamização da reutilização de água, independentemente de ser na região onde eu trabalho da TEJ Atlântico, que obviamente teríamos preferência nisso. Posso também adiantar que já encontramos situações de reutilização de esgoto fresco em agricultura aqui ao pé de Lisboa, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Portanto, o índice que eu tenho da apresentação, vou falar brevemente sobre a TEJ Atlântico, sobre a legislação, os benefícios da reutilização, vicissitudes, porque também as há, e alguns exemplos. Nós ainda não temos nenhum exemplo de agricultura, gostaríamos de ter, mas eu vou falar também um bocadinho sobre isso. Portanto, a TEJ Atlântico está situada aqui na zona de Lisboa, de Lisboa a Alcobaça, serve 23 municípios, trata cerca de 195 milhões de metros cúbicos e reutiliza principalmente internamente cerca de 3 milhões de metros cúbicos. Relativamente à legislação, alguns slides eu não vou abordar em profundidade os temas, mas achei que era interessante ter aqui como cábula para o futuro. O 236 provavelmente todos conhecem, não é muito para aqui chamado. O que nos interessa mais é o 119, que é o regime que estabelece o regime jurídico da reutilização de água. A portaria 266, que aprova, é um bocadinho complementar ao decreto, que aprova a informação e sinalética para produtores e utilizadores de água reutilizada. O 23/95, porque até hoje ainda não existe regras específicas para a implantação de tubagem de infraestruturas de água reutilizada. Portanto, se quisermos fazer um projeto, temos que ir pelo decreto regulamentar 23/95. O despacho 1230 do novo Código das Boas Práticas Agrícolas, vamos ver mais à frente o porquê, e também o Guia da Reutilização de Água para usos não potáveis da APA. Portanto, o decreto 119 aplica-se à água proveniente de hectares e também de sistemas de alguns tipos de agriculturas. Eu não sou especialista na matéria, mas pelo que leio, provavelmente a hidroponia, pelas questões também dos fertilizantes e do que eles adicionam na água, e exclui-se a parte da utilização de água nos processos internos, nomeadamente, no nosso caso, a água que nós utilizamos internamente. Ora, para produzir ou utilizar a APR é obrigatório neste momento ter uma licença, e essa licença está sujeita a um pedido de avaliação de risco, uma prévia avaliação de risco, e para essa avaliação do risco
teremos que fazer aqui algumas coisas, como, por exemplo, identificação dos perigos físicos e químicos e biológicos, identificação das vias diretas e indiretas de exposição, a caracterização do risco através de métodos quantitativos, a gestão do risco através de medidas de mitigação do mesmo, nomeadamente as barreiras físicas, vamos mais à frente ver o que é que isto é, das barreiras físicas, e depois também as propostas das normas de qualidade da APR, ou seja, em função desta gestão do risco, nós poderemos escolher uma água de melhor ou menor qualidade a aplicar no nosso projeto. As normas de qualidade da água que estão definidas no decreto são as que estão neste quadro, para a classe A, B, C, D e E. Eu não vou alongar muito sobre isto, porque isto está na legislação, e tal como o 236, também o 119 tem mais aqui alguns parâmetros a controlar para a classe, para a água reutilizada. E então, temos aqui para a questão da gestão do risco, as tais barreiras, o decreto tem identificadas aqui uma série delas. Eu, como exemplo, vou-me focar aqui na rega superficial, portanto, a rega enterrada, em que o decreto diz aqui, por exemplo, que corresponde a uma redução microbiológica de 6 unidades logarítmicas e que equivale a uma barreira equivalente. Nós vamos ver o que é que isto, neste caso a 3 barreiras equivalentes, nós vamos mais à frente ver o que é que isto significa. Só estou a dar ênfase a isto para depois nós percebermos. Ora, o que é isto da redução microbiológica? Eu tenho aqui um exemplo, portanto, isto é o típico do METAR, que tem tratamento preliminar, tratamento primário, secundário e desinfecção, de forma cumulativa, ou seja, nós podemos conseguir uma redução de 99,999% das bactérias se tivermos estes tratamentos todos, portanto, complementado com uma desinfecção final com cloro. E as tais 6 reduções logarítmicas significam isto. Portanto, passarmos de 1 milhão de unidades formadoras de colónias para uma, ou seja, vulgarmente de 1 milhão de bichinhos para um. Eu tenho aqui também, só por curiosidade, aqui umas análises que nós fizemos no METAR, do afluente bruto, a chegar com 7 milhões e no final da decantação secundária, 64 mil, portanto, nesta ordem dos 99% de redução. Depois, o próprio decreto também diz, em função da classe da água, quais são os usos possíveis para essa água. Para a classe A e B é possível regar os jardins públicos, para C, D e E já não é, e depois existem aqui também o tipo de culturas, se são consumidas a cru ou não, também estão aqui definidas, e também o tratamento, quase todo diz aqui que tem que ser superior a secundário, para conseguirmos obter ali os parâmetros de qualidade. Tenho aqui só por cábula os parâmetros de qualidade do decreto e também das águas balneares, só para também se perceber que, apesar de nos jardins públicos não podemos regar com água com mais de 100 E. coli por 100 ml, podemos tomar banho nos rios com valores bem superiores. É um bocadinho irónico, mas pronto. As tais barreiras, e foi por causa disso que há bocado chamei a atenção, temos aqui o exemplo, por exemplo, para a água de classe C, eu tenho aqui a cábula para se ver o que é água de classe C. Para as culturas consumidas a cru, supostamente temos que ter então um mínimo de barreiras equivalentes de 3, ou seja, podemos adotar várias, ou se adotarmos apenas a tal regra enterrada que correspondia a 3 barreiras, poderemos utilizar uma classe C. Pronto. E, portanto, temos aqui este quadro que nos faz essa indicação das barreiras que temos que utilizar para mitigar os riscos. Também temos os parâmetros de nutrização. Aqui do lado esquerdo são cumulativos, portanto, rega de qualquer tipo tem aqui CaBO5, sólidos suspensos totais, turvação, E. coli, azoto amonical e fósforo. E depois, se ainda for para a agricultura, ainda temos a SAR e a salinidade. E do lado direito temos aqui a periodicidade das amostragens. Eu fiz aqui um pequeno exercício só para também ter uma ideia. Obviamente que estes valores dependem de zona do país para zona do país, de laboratório para laboratório, mas só para se ter uma ideia do que é que isto representa em custos mensais. Uma água de classe A e uma água de classe B, por exemplo. E para dizer também que aqui em Lisboa, para os jardins públicos, a Direção Regional de Saúde também nos obrigou a fazer controle da legionela, que portanto, tem mais um custo de 200 euros
por mês para essa monitorização, e mais à frente depois vamos ver o que é que isto se reflete. Nos benefícios da reutilização, a questão da gestão da água também não vou falar muito, porque acho que já é muito, acho que todos aqui presentes já têm ideia do que é que isso significa, mas vou chamar a atenção para outros. Um deles é a questão do ordenamento do território, porque obviamente se as zonas urbanas consumirem menos água, haverá maior disponibilidade do recurso noutras zonas do território, seja através das albufeiras, seja através da água presente no solo, dos aquíferos, e portanto, se as populações, ou se as zonas adjacentes aos grandes centros urbanos puderem consumir mais água reutilizada, libertando para as zonas mais afastadas, mais interiores do território, estaremos a contribuir para o desenvolvimento da atividade económica por via da agricultura, contribuindo também para fixar a população nessas zonas do território mais interiores e também para a própria conservação dos solos. A questão dos nutrientes, só por curiosidade, para quem não saiba, a União Europeia importa grande parte dos nutrientes, também vende através depois da transformação desses nutrientes nos produtos, no adubo. Mesmo o próprio azoto que está presente na atmosfera, grande parte, por questões económicas, acho que é aproveitado através do gás natural. Portanto, nem esse a União Europeia tem, entre aspas, que tem, mas sai mais barato através do gás natural. Deixei aqui o link para quem quiser, tiver curiosidade de ver mais sobre este assunto. Depois, outro benefício é a garantia de fornecimento, havendo consumo de água potável nas povoações ao pé das zonas potenciais de consumo, haverá sempre água para reutilização, e quero-vos dar aqui o exemplo de um aproveitamento hidroagrícola na zona oeste, com 450 hectares, que não tem uma albufeira associada, portanto não tem uma reserva, está completamente dependente do escoamento do rio. Num ano normal não tem problema nenhum, portanto há água suficiente no rio para o aproveitamento. No entanto, no ano seco já não é bem assim. Portanto, as necessidades brutas também aumentam, porque o tempo está seco e, portanto, as plantas também precisam de mais água. E o saldo no rio é negativo. Felizmente, nós temos um hectare a montante, que por acaso estávamos a pensar fechar, e deixámos de pensar porque percebemos da importância dessa água no rio, que, por exemplo, em agosto chega a representar 43% do caudal que corre no rio. Por tudo isso, não é? Nós, no fundo, os locais onde a reutilização seria mais importante, ou deveria ter maior expressão, no fundo é a equação da junção destas duas imagens. Portanto, a zona onde nós temos uma menor produtividade nos aquíferos e também menores valores de escoamento superficial. E, portanto, aqui esta zona do interior e aqui a zona oeste de Torres Vedras, obviamente, teriam um maior interesse em reutilizar a água e, portanto, fazer um melhor uso da água. Vicissitudes, porque também as há, e se calhar são bem complicadas. Temos a questão do custo da produção e distribuição. Eu tenho aqui este exemplo da Suez para se perceber até onde é que vai a qualidade da água e os custos, não é? E a tecnologia associada. Normalmente, na Europa fora e noutros países também, a água para a agricultura provém do efluente final das hectares, que normalmente já é um tratamento secundário, às vezes com um bocado de desinfecção, outras vezes nem isso, mas normalmente tem que ser uma água de tratamento secundário, porque fazer algum tratamento adicional representa um custo económico já um bocadinho elevado. Também a questão se fornecemos a água a pressão de serviço ou não, se fazemos algum tratamento adicional e se temos que colocar alguma margem para a manutenção dos equipamentos, esse custo vai subindo. Depois temos os tais custos de monitorização. Eu há bocado mostrei só aquele exercício e agora tenho aqui uma imagem de um caso mais prático. Ou seja, uma área, eu tenho aqui o caso de um jardim urbano de 1 hectare, que já é alguma coisa,
o consumo mensal previsto. E o que é que acontece se nós tivermos que cumprir apenas as análises que nos são pedidas no decreto, que normalmente não é isso que acontece, porque uma entidade gestora normalmente faz mais análises do que as oficiais para controle interno. Mas olhando só para isso, se tivermos que fazer essa monitorização para essa área, o que acontece é que uma classe A e uma classe B, só para análises, têm este custo por metro cúbico servido. E a postura tem sido um bocadinho esta, ou seja, por zona de consumo aplica-se um ponto de entrega e umas análises e um controle. E se assim for, e como está, ou a área é muito grande para fazer baixar estes custos, ou então pequenas áreas torna-se um bocadinho complicado. E para além disso, pelo menos nestas classes de qualidade mais elevadas, a APA também obriga a medir a temperatura, provação, pH e cloro, que no fundo é um quadro simpático como este que está aqui ao lado, cheio de tecnologia, 2 metros por 2 metros, mais ou menos, e que obriga a ter eletricidade, obriga a ter plano de dados para disponibilizar esses dados à APA, e portanto, vamos lá ver, isto para a agricultura começa a ser um bocadinho demais, não é? Até porque depois precisa de técnicos especializados para trabalharem com estes quadros e, portanto, nesse sentido, tal como está o decreto não está a ajudar muito, é o que é, e portanto a minha recomendação é que quem estiver a pensar nestes assuntos tenha isto em consideração, porque não é de todo descartável. Depois, outra vicissitude é a questão dos nutrientes. Obviamente que um agricultor, para ele isto não é uma vicissitude, para este seria uma coisa boa ter acesso a estes nutrientes todos, mas o novo Código das Boas Práticas Agrícolas foi revisto em baixa para os valores de fertilizantes a colocar na terra, em função das culturas, das necessidades hídricas, e nós temos aqui um problema, é porque a água que sai da hectare sai sempre com o fertilizante já incorporado, não é? E, portanto, se por acaso tivermos um ano seco e a cultura necessitar mais água, nós estamos a colocar mais nutrientes. E por isso é que isto pode ser uma vicissitude. Eu não sei como é que vai ser a postura da APA relativamente a estas questões, porque ainda não temos nenhum projeto agrícola, gostaríamos de ter, mas ainda não temos. E, portanto, tenho aqui este exemplo do que acontece com uma hectare que tem uma etapa de remoção de azoto e fósforo e outra que não tem. Portanto, a que tem a remoção de azoto e fósforo está do lado esquerdo, a outra está do lado direito. Nós podemos ver aqui os valores mais ou menos, isto são valores mais ou menos normais para as hectares. Temos ali 15 mg por litro de azoto, 2 de fósforo total, e do outro lado 50, um bocadinho mais também de fósforo. O que é que se passa aqui? É que para alguns tipos de culturas, em função das produtividades e das necessidades, mesmo com a remoção de azoto, nós estamos com valores acima daquilo que o Código das Boas Práticas Agrícolas tem como referência, não é? Poderemos melhorar? Podemos, mas isso implica um custo adicional para o tratamento, não é? E esse custo normalmente depois o agricultor certamente não querá ver refletido na sua tarifa. Uma das hipóteses seria nós adotarmos outro tipo de culturas, não é? Se tivéssemos outro tipo de culturas ao pé das hectares que tivessem consumos superiores de nutrientes, obviamente não teríamos que nos preocupar com isso. O problema é que muitas das vezes os agricultores produzem aquilo que já conseguem escoar. Portanto, se já existem canais para escoar a pera roxa ou a maçã de alcobaça, é difícil agora dizer a um agricultor para mudar a sua cultura e começar a plantar o sorgo, a aveia, etc. Nas hectares que nós nem sequer temos remoção de azoto e fósforo, e se calhar no interior do país isto ainda acontece mais, é um bocadinho mais difícil, porque de facto temos valores, a água é muito rica em nutrientes, e nesse aspecto pode ser mais difícil o agricultor certamente gostará, mas não sei como é que a APA vai reagir a esta situação. Por último, para finalizar, nós, como eu já disse, não temos ainda nenhum projeto ligado à agricultura, estamos ainda mais focados nos usos urbanos. Quando iniciamos uma parceria com a Câmara de Lisboa e criamos o plano estratégico para reutilizar água em Lisboa,
tínhamos este objetivo, portanto, regar não só os jardins, fornecer água para climatização e mesmo o transporte. Eu tenho aqui uma imagem do Bom Jesus de Braga, mas os elevadores de Lisboa, os primeiros, também eram para funcionar com contrapeso de água. Portanto, aqui do lado esquerdo temos o Parque das Nações, da Etar de Beirolas, que nós queremos regar estes 21 hectares, temos uma unidade de ultrafiltração que estamos a instalar. A loja do IKEA atualmente já é arrefecida com água da Etar de Frielas. Em baixo tenho aqui também uma imagem do piloto de Alcântara, que temos para produzir água reutilizada através de ozonização e ultrafiltração, portanto, a água de classe A, estamos a falar de água de classe A. E aqui do lado esquerdo é uma ambição que temos, nós queremos ver se conseguimos um parceiro com o campo de golfe para experimentarmos também esta rega enterrada por causa dos custos de motorização, para tentarmos reduzir os custos de motorização. Por acaso este sistema até tem ali a risquinha roxa da água reutilizada e gostávamos de experimentar. Não sei se vamos conseguir, mas pronto, estamos a trabalhar nisso. Pronto, para terminar, agradecer a atenção e a oportunidade que me deram para falar. Deixo aqui também o link das águas do Tejo Atlântico para quem tiver curiosidade e um vídeo também promocional da empresa. Obrigado. Muito obrigada, engenheiro Samuel Campiã, pela sua clara e interessante apresentação e também pelo cumprimento do tempo que lhe foi fornecido. Portanto, quem tiver alguma questão a colocar, faça o favor de colocar no chat, que depois no final será então, digamos, alvo de discussão. Vamos então passar agora para a segunda apresentação, que é então realizada pelo professor Javier Cancela, da Universidade de Santiago de Compostela, e que nos vai falar da realização de imagens de satélite e de UAV, portanto de drones, para a gestão da rega. Um tema, portanto, muito atual também. Quando pode começar, Xavier, quando queiras. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer ficar de novo en colaboración cos meus caros colegas portugueses. Eu son da Galiza, vou tentar falar nun portuñol empregando o meu galego, un pouquiño devagar para que todo o mundo posa perceber. Como estaba a comentar a profesora Anabela, o título da comunicación que me foi pedido para falar é a importancia do uso das imaxes, ese novo campo de traballo que xa leva uns anos nas nosas mans disponibilizado, tanto traverso do uso da adquisición das imaxes cos drones, ben co uso das imaxes dos satélites, máis centrado no mundo a xestión da rega e o uso da xerencia da auga en canto a rega. En primeiro lugar, fica por ser moito importante facer unha pequena mención ao que é a agricultura de precisión, onde é que se engloba directamente, se coloca todo o uso que ten que ver coas imaxes. Eu introducín acá diferentes pontos, a geocalización, os pontos de estudo, de análise das diferentes culturas, o tema que imos tratar en máis profundidade, que é os sensores remotos. Aquí temos unha grande cuantidade deles e, por tanto, diferentes, que vamos tratar de comentar. Inclúe o uso das imaxes de satélite dos drones, mas tamén outro uso intermedio que é o uso de avións de pequenas dimensións para a adquisición das imaxes. Despois, nese contexto da agricultura de precisión, é importante ter en conta o requerimento de a implementación de redes de baixo custo, ben para adquirir dados de solo, dados das plantas, por diferentes vías que con certeza a colega Sandra vai a pôr sobre a mesa na súa palestra a seguir a miña.
É obvio que o solo fica por ser un parámetro básico para poder coñecer a influencia de como debe ser a rega, como debe ser xerida esa rega, capacidade de infiltración, características texturais, mas aínda pensando na agricultura de precisión, é moito importante ter unha clara zonificación das nosas parcelas. Non todos os pontos das mesmas fican por ser iguais. E, obviamente, aquí incluo un último aspecto que é o seguimento do cultivo en todos os níveis. Non? É importante poder facer unha agricultura de precisión, mas necesitamos información sobre as doenças, sobre as pragas, información sobre a calidade da produción, sobre a quantidade. Sen toda esa información, as imagens non valen nada. Necesitamos, portanto, ter moita información boa, de qualidade, nas nossas parcelas que estamos a implementar ou tentar implementar o uso das imagens. E aqui na parte final aparecem as ferramentas que están hoxe en día, Big Data, redes neuronais, Internet of Things, etc., que no fondo o que están a pesquisar ou están a buscar é facilitar a toma de decisións para o agricultor, que é o último que ten que ter estas ferramentas como base para poder avanzar nas súas decisións. Pronto, en relación ao manexo da auga da rega, aquí en cualquier cultura temos que establecer cual é que o nivel de estrés hídrico que estamos a permitir ou a buscar segundo a auga que teñamos disponibilizada en cada caso. Non todas as culturas necesitan ter un certo estrés como pode ser a videira para producir con unha certa cualidade, senón que há cultivos que quanta máis auga eles disponibilicen, mellor non é buscado, portanto, un estrés. Buscamos sempre un estado de conforto hídrico. Isto, ao final, lévanos a que, mediante o uso de sensores no solo, ou ben información adquirida coas esas tales imagens, poder establecer cal é o momento e a cantidade de auga requerida para obter unha boa produción, tanto a nivel de quantidade como de qualidade. E que é outro aspecto que temos que salientar, que é há uns cambios nas condicións climáticas, tanto a nivel de temperaturas como de padróns de precipitación, e que, portanto, teñen que estar moito presentes e que aquelas zonas que, por exemplo, no norte do país, en Portugal, pois fican por ser tradicionalmente con auga abundante, ficarán já ou moito pronto con problemas de acceso á auga ou con dificultades para poder levar a cabo culturas de un xeito sostible. Desculpa. Portanto, precisamos zonificar como vamos a regar, como vamos a distribuir a auga nas diferentes zonas da parcela. Aquí entra unha componente que é a componente da enxeñería da rega, que é preciso poder aportar a auga necesaria en cada un dos pontos da nosa parcela. Ao final, con toda esta información, o que vamos a buscar é tamén buscar como regar axeitadamente, empregar os sistemas de rega para incluir adubos, complementar a través da fertirrigación, incluso facer o control de certas doenzas e tamén ter presente a presenza de cover crops que fan unha competencia positiva, mas tamén algúns aspectos negativos coas culturas. Estou a pensar aquí agora, por exemplo, nas culturas en liña, como pode ser a videira. E aquí neste slide simplemente amósanse diferentes equipamentos de medicións, uns de potencial de auga no solo, uns equipos de comunicación, de redes de sensores, de adquisición de dados, a clásica medición a través do Live Water Potential empregando cámaras Scolander, e aquí todo o que ten que ver coa xeolocalización dos pontos de muestreo, nodos ou motas de comunicación, con sensores ambientais disponibilizados nas parcelas in situ, con dados moito particularizados, que isto é a base para poder obter información ou relacións como que se amosan aquí neste slide a seguir. Por exemplo, pago por prestar atención na imagen da esquerda, da parte da cima, onde aquí temos os valores da evolución do Live Water Potential, o medio día solar,
isto é un caso para a videira, con diferentes sistemas de rega, cada unha das liñas. A liña máis preta fai alusón a non presenza de rega, portanto, aquí fica por haber moito pouca diferenza, posto que as quantidades de auga aportadas tanto na rega tradicional por gota a gota como na rega soterrada foron moito pequeninas. Sí que é verdade que há un nivel a partir destes menos 0,8 de potencial que está claramente decidido ou denotado que há un certo estrés na planta. Por tanto, inda que nós aquí aplicamos unhas regas, o produtor aplicou unhas regas, non foi capaz de atingir un conforto hídrico que fixera que o potencial ficara por riba desa liña vermella. Na imaxe da dereita é algo moito similar. Aquí estamos a tentar relacionar o contido de auga no solo con os valores de potencial, cuán retenida está a auga no solo. Neste caso, tiñamos obtido que un valor por baixo de 0,10 de megapascais negativos, obviamente, ficaba por haber un estrés na planta. Dito de outra forma, cando o valor do contido de auga estaba a descender de 0,15, 0,16, tiñamos problemas de estrés, a planta estaba a entrar en estrés. Aquí temos unha información de lectores de diferentes sensores, há moita variabilidade, polo tanto os sensores teñen que ser instalados en cuantidade e cualidade. Pronto, isto é unha imaxe tamén relacionada para 3 anos diferentes, os 3 últimos anos, como é que evolúe o potencial ao longo do ano no solo, e como há unhas relacións, neste primeiro ano non há moitos datos, mas como há unha relación coa conductancia estomática e co potencial hídrico foliar de talo, de ramo. O mesmo acontece para 2020. Pronto, isto fican por ser ferramentas úteis para despois encontrar relacións coas imaxes. Entro entón xa, visto esta cuestión, deixado marcado que fica por ser moito importante ter información de cualidade no terreo, ben por sensores, ben cos métodos que sexan precisos, a falar de diferentes opcións. Nesta imaxe estáse a mostrar unha cámara multiespectral ou un sensor multiespectral que a súa maior potencialidade é que permite o intercambio de filtros. Entón, aquí nesta cámara temos 6 cámaras pequeninas nas cales podemos mudar os diferentes filtros. Aquí podese ver na imaxe da dereita o proceso de cambio entre bo e bo dos diferentes filtros, de tal forma que con este equipamento somos capaces de acadar 6 imaxes en diferentes longitudes de onda, unha para cada filtro, descender o equipo, o dron, intercambiar os filtros, introducir 6 filtros novos, portanto, ter outras 6 imaxes. Nós estamos a traballar neste caso con esta cámara con 18 filtros. Facemos 3 voos, obtemos, portanto, 18 bandas cunha longitude, cun ancho de banda de 10 nanómetros. Portanto, fica por ser unha imaxe moito detallada. Esta é unha das ventaxas dos equipamentos que se poden montar nun dron, e que permite buscar cales son as bandas ou os filtros que teñen máis interese para as diferentes culturas. Nós aquí estamos a traballar con 18 bandas, mas a intención é traballar só con 6 bandas finais, mas que esas 6 bandas sexan as que apresentan os mellores resultados cos parámetros que nós queremos estudar, a xestión da rega, o estrés hídrico, unha carencia nutricional en nitroxeno, etc. Este é o equipo visto de outra perspectiva, o equipamento de control. A grande ventaxa deste equipamento é que pode ser posto en man, podemos mover este equipamento por en man e, por tanto, poder tirar imaxes perpendiculares, non só a cadar imaxes cenitais, senón tamén a cadar imaxes perpendiculares á cultura, o cal permítenos, por exemplo, obter información sobre a resposta nos caxos da videira, nesta ocasión, e obter relacións coa composición aromática que tiñamos nos nosos viñedos.
estudo. Cal é o procesado das imaxes? Entrando xa en cuestións máis vinculadas co tema das imaxes. Estes dois primeiros pontos son os máis importantes. Non? Temos que ter presente que as condicións ambientais poden mudar ao longo do tempo cando estamos a facer os nosos voos, o dron, e, por tanto, precisamos ubicar correctamente as imaxes facendo unha corrección geométrica e, por outra banda, unha corrección radiométrica das imaxes. Moitas das equipas que son comerciais xa contan con todo este tipo de traballo feito por trás, mas eu pego atención neste aspecto para que aqueles dados, cando se fan interpretación dos tais índices de vegetación habituais, precaución cando aqueles resultados fican por ser estranos, porque é probável que haxa algún tipo de erro e non teñan sido feito estas correccións, estes axustes previos ao uso das imaxes. Aquí no meio há un ponto que non está aquí incluído, mas que é moito importante. Cando nós facemos un voo de dron, ficamos por adquirir unha gran cuantidade de imaxes con moito peso en cuanto ao tamaño dos fixeiros. Por tanto, necesitamos ter un sistema que nos permita xerir e xestionar isto de forma eficiente, dun xeito que o primeiro que vamos a facer é a composición de toda a nosa parcela, o que é denominado ortomosaico. Ese ortomosaico empréganse 2-3 programas a nivel internacional comuns, Metashape, por exemplo, que ao final o que fai é buscar pontos en común, aliñar eses pontos en común das distintas imaxes e obter unha imaxe plana na cual podense facer medicións, na cual podense facer operacións. Pronto, unha vez feitas esas imaxes, eses ortomosaicos, estamos en condicións de aplicar os diferentes índices de vegetacións que nós estamos a buscar. Non vou pararme nisto, mas o máis relacionados co estrés hídrico é o Crop Water Stress Index. O grande problema deste índice é que precisamos dos teores dos limites superiores e inferiores en cuanto ao comportamento de temperatura que teña a nosa cultura. Podemos simular os valores inferiores e superiores dun xeito relativamente sinxelo para obter o píxel frío, o cold pixel. Normalmente o que se acostuma a facer é aplicar auga na zona de control e ter unha medición da temperatura real nese ponto. E para obter o hot pixel o que se acostuma a facer é aplicar vaselina, slime, que ao final o que fai é fechar os estomas e incrementar, por tanto, a temperatura da cultura nese ponto e obter a temperatura quente. Chamo a atención neste aspecto porque é moito útil cando estamos a falar de xestión de imaxes vinculadas á rega. Pronto, despois todo tipo de interrelacións, redes neuronais, etc. Na cuestión da zonificación, simplesmente non está directamente relacionado coas imaxes, simplemente menciono equipamentos como o EM38 que nos permiten obter a conductividade eléctrica aparente do solo en diferentes níveis, fican por ser un instrumento de base fundamental para logo poder obter interrelacións coas nosas imaxes. Exemplos dos drones. Pronto, os drones teñen unha grande ventaxa comparativamente co uso dos satélites, que obtemos unha información moito detallada, se callar até demasiado, en moitas ocasións. Temos demasiada información. Por exemplo, na imaxe que está no slide, estamos a ver diferentes níveis de NDVI. As zonas en color azul fican por ter os NDVIs máis altos. E aquí, nesta zona de estudo, nesta parcela de estudo, esta zona que estou a marcar agora ficaba sen rega, toda esta zona sen rega, eses 3 parroins de viñedo. Por tanto, había unha clara resposta ao índice de vigor, o índice vegetativo vencellado coas imaxes procesadas do dron. Neste caso, non era preciso retirar a información dos píxeles de solo, posto que os píxeles de solo prácticamente ficaban por ser moita pequena superficie.
mas cando temos culturas en liña, chamo a atención para ter presente que debe ser retirada a información no uso de imaxes de dron deses puntos de solo, nas entreliñas, por tanto. En relación aos satélites, esta aquí é unha tabela summary de o que hoxe en día temos presente a nivel de imaxes de dron. Está tirada duns colegas da Extremadura. Estes son os tais satélites habitualmente dispoñibles, pode que haxa algún máis agora. Chamo a atención na resolución espacial, aquí os valores van dende os 1 metro, perto de 1 metro do World View, até os 20, 30 metros dos máis convencionais, os máis coñecidos por todos, que é o Sentinel e os Landsat americanos. Como estades a ver, há unha diferenza en cuanto ao intervalo temporal do paso do satélite por cada zona do mundo. No caso do Sentinel, estamos a falar de 3 días, en 3 días teremos unha imaxe, a menos que teñamos nubes, este é outro dos inconvenientes que temos no caso dos drones, nubes ou chamo a atención tamén, sombreamento debido pelas nubes. Atención, podemos ter esa situación. Que é o que se está a empregar hoxe en día? Pois, como non podía ser de outra forma, maioritariamente o Sentinel e información de Landsat. Por que? Son free. Esta resolución é free, a 10 metros, e chega normalmente para atingir cualquier problema cun certo nivel de detalle suficiente en cultivos agrícolas. Non entro a comentar os outros, pero estades a ver aquí o custo de euros por quilómetro cuadrado, a mínimo superficie requerida a comprar, pronto, avanzo. Estes son 2 exemplos de saída de Sentinel, Sentinel 2, procesados pegando un GIS, neste caso QGIS, onde na imaxe da esquerda temos píxeles de 10 por 10 metros, a variabilidade pois, no viñedo é moito elevada, este outro viñedo, e aquí temos outro índice que nos dá relación co que é o estrés hídrico ou o manexo da auga. Como podedes ver, os píxeles son moito maiores. Isto é derivado a que as bandas do satélite Sentinel-2 que se empregan non todas teñen unha resolución de 10 metros. Temos bandas que a información que nos facilitan directamente, sen facer ningún tipo de downscaling, son de máis de 10 metros. Por tanto, este fica por ser un posible índice a empregar co Sentinel, mas temos menor resolución que no caso do típico tradicional NDVI. Pronto, isto vou tirar a frente porque senón non chego. Aquí é outro resultado de outro viñedo onde o NDVI máximo ficaba en cores verdes, por tanto, tiñamos unhas zonas cun NDVI grande e elevado e tiñamos unhas zonas con un NDVI pequeno. Isto era unha nova plantación e aquí nesta zona non tiñamos as viñas todavía desenroladas. Isto é o crop water stress index calculado tendo en conta o que eu comentei antes do hot pixel e do cold pixel, onde de novo temos unha mesma estación, onde non temos viñedo, as temperaturas fican por ser altas, por tanto está moito estresado, tendo en conta esa situación, e as zonas máis en conforto hídrico atópanse na parte onde o viñedo fica por ter un maior índice de estación. Avanzo. Bueno, regar, cando, cuánto, pronto. Isto aquí há moitas teorías, fundamentalmente para estimar as necesidades hídricas da cultura, un dos métodos posibles é o balanzo da auga no solo, empregando os coeficientes culturais. Este é o problema que hai que calibralos e validalos. Pronto. Exemplos, máis exemplos do uso de drones, de imaxes de dron. Isto xa é unha superficie de 50 hectáreas, volada en lugar de cun hexacóptero cun ala fixa, que nos permite obter nun mesmo día, nun intervalo pequeno de tempo, toda a información, neste caso do NDVI. Aquí o que da que aparece un mapa continuo, nós o que facemos aquí é retirar os píxeles e a información das calles, da zona do solo,
e despois facer unha interpolación coas liñas para poder interpretar dun xeito máis sinxelo o resultado. Isto é dun proxecto cunha adega aquí no sur de Galiza. En cuanto a análise de información térmica, comentamos xa antes o tema do Crop Water Stress Index, mas ninguén di que non podamos empregar directamente o valor da temperatura que temos obtido. Tamén nos sirve de referencia. Podemos ver cales son as zonas que teñen menor temperatura, que son os tonos azuis máis oscuros, e as zonas que teñen máis problemas ou temperatura máis elevada na vegetación. Chamo a atención, neste bloco de viñedo non había sistema de rega, nos restantes sí. E aquí esta zona encarnada, porque había a plantación tiña sido levantada, por tanto non había plantas. Isto é o mesmo con información de satélites, neste caso, outro exemplo como o que vimos anteriormente. De novo vemos moito ben qual é que é a variabilidade nunha parcela, en DBIs moito pequeninos e máis elevados noutras zonas, que a súa vez se corresponden con información máis ou menos ligada co Normalized Difference Water Index. Para ir terminando, o caso do uso dos satélites. Aquí amoso un exemplo de seguimento de dados, neste caso de índice de vegetación, unha definición do píxel de 10 metros para esta parcela anterior, Lobeira, onde introdúcese o valor medio de os píxeles de toda a parcela en cada un dos días de medición. A liña, aquí pódese ver como no período onde non há cultura os valores fican baixiños en cuanto a vigor, e que estes valores iniciais medianamente elevados é porque nesta parcela temos cover crop continuo no inverno, por tanto há estes valores de NDVI neste sentido, mas despois son traballados polo agricultor, baixamos nos 3 anos, andamos en torno a 0,3, 0,4, ata o abrollamento da planta, onde empeza a haber un incremento máis ou menos irregular, debido a que haxa unha operación cultural, etc. E mantense a colleita ven sendo no mes de setembro, outubro, e aquí hai uns valores irregulares debido de novo ao crecemento do cover crop. Que é o que nos permite o satélite? Botar un ollo cara atrás e poder ver cal foi a evolución desa cultura en calquera parcela do mundo, empregando Sentinel dende o Sentinel-2 desde o 2016, por onde temos unha base de información do que pasou previamente e podemos construir estas imaxes. Aquí tamén comento que foron retiradas aquelas imaxes intermedias que tiñan problemas de cobertura coas nubes, problemas por sombreamento. Conclusións, pido desculpas polo meu atraso. Temos, por tanto, imaxes multiespectrais e térmicas disponibles tanto para montar nun dron, tanto empregando imaxes de satélite. Cando escollemos un sistema ou outro, pois evidentemente vai a depender da precisión que requiramos. O dron ten un custo de medida ben por o alugueiro a un servicio externo a unha empresa que se dedica a facer o mesmo, e un procesado posterior bastante pesado, desde o punto de vista de carga de información, que nos sirven para xestionar a rega. Bueno, aquí aparecen outra serie de parámetros que temos que ter en conta, por exemplo, as relacións isotrópicas de carbono e de oxígeno, o fluxo de saiba, o de endometría, sensores de baixo custo, comunicación. En xeral, a implementación desas imaxes, tanto de dron como de satélite, para manexar a rega, teñen que estar vinculadas a un proceso de validación en campo con datos reais, cuantificados e medidos, é unha aprendizaxe, por tanto, que nos permita comprender os resultados que obtemos desas imaxes. Aquí apunto que, moi importante, a posta en común desta información entre as cooperativas, viticultores, produtores, para poder avanzar realmente e non dedicarnos só ao noso. Menciono un proxecto no cal estamos a traballar Interreg Sudoe, con colegas coa DEVID. Con isto termino. Aquí deixo os dados para que alguén poida entrar en contacto, así como algúns dos patrocinadores, financiadores
que teñen colaborado nas imaxes que fui mostrando. Peço disculpas por terme pasado 10 minutos, mas non conseguín facer en menos, Anabela. Quedo a vosa disposición. Muito obrigado, Xavier, pela excelente apresentação. A linguagem percebeu-se muito bem, portanto, o seu portunhol é excelente, é quase, percebe perfeitamente. Volto a repetir, portanto, quem queira colocar questões, faça o favor de escrever aqui no chat, que no final, portanto, serão expostas a cada um dos oradores. Passaríamos agora a palavra à engenheira doutora Sandra Pires, da Hidrosoft, que nos vai então falar um pouquinho dos sistemas de apoio à rega. Gostaria de começar por agradecer o amável convite da UTAD. Muito obrigada por este convite, para vir aqui mais uma vez falar um pouco sobre a Hidrosoft e sobre o que fazemos. Gostaria de agradecer também a presença de todos nesta conferência e dizer-lhes que estou a gostar muito da conferência e da qualidade. Foram apresentadas aqui comunicações de uma excelente qualidade. Eu gostaria de começar aqui com uma parte, reiterar um pouco aquilo que o professor Vicente Sousa disse no início, aquela questão de que a agricultura é muitas vezes retratada como o vilão da utilização da água. Ainda a semana passada foi apresentado um relatório... Sandra, gostava só de interromper um bocadinho, porque nós estamos a ver a sua apresentação em modo de... não queres estender a apresentação? Estamos a ver em modo de bloco de notas. Bloco de notas? Não. Peço imensa desculpa, então deixe-me ver. Pronto, assim. Portanto, estão a ver o meu ecrã, é isso? Se calhar partilhei o ecrã errado. Peço imensa desculpa, deixe-me ver. Então, acho que é este que eu quero partilhar e não o outro. Peço imensa desculpa. Posso começar então? Sim. Exato, assim. Peço desculpa. Vamos ver. E agora já estamos a ver... Agora sim, tem modo ok. Peço desculpa. Acontece. Normalmente este é o meu ecrã número... Ok. Estava a dizer que gostaria de começar aqui por referir à apresentação no dia 18 de março do relatório que foi encomendado pela Fundação Carlos Gulbenkian sobre a utilização da água em Portugal. Fazer referência a este relatório. E fazer referência aqui, porquê? Porque as principais conclusões deste relatório que foi apresentado na semana passada foram que 65% da água é consumida pela agricultura em Portugal. Mas isto não significa que haja aqui desperdício na utilização da água. Porquê? Porque nos últimos anos se tem notado um esforço enorme por parte dos agricultores em fazer um uso eficiente da água com recurso a novas tecnologias. Uma outra conclusão deste relatório importante foi que o preço da água é desvalorizado pela maioria dos operadores, não só pelos operadores na área agrícola, mas também pela indústria e principalmente pelos municípios, e que existe uma enorme falta de cultura na eficiência do uso da água, especialmente entre os consumidores domésticos.
e concluía que é necessário alargar todas as formas de pedagogia que possam levar a uma alteração destes comportamentos dos consumidores domésticos, nomeadamente, pronto, sabemos que as pessoas estão já muito sensibilizadas para a necessidade de fazer um uso eficiente da energia e que muitas vezes mudam as suas lâmpadas para lâmpadas de LED, por exemplo, e que já têm alguma sensibilidade para não deixarem as luzes ligadas em locais onde não há ninguém. Mas no caso da água não têm esse tipo de comportamentos e que é necessário fazer aqui algum trabalho nesse aspecto. No entanto, eu fui recolher algumas manchetes dos órgãos de comunicação sobre o relatório e vejam só o que é que foi comunicado. O setor agrícola responsável por 75% da água utilizada em Portugal, aqui na revista Visão. Veja o caso do Observador, a agricultura gasta, veja o verbo, gasta 75% da água usada em Portugal. E só aqui no caso da TSF, na peça que foi emitida no dia em que o relatório foi apresentado, na peça que tinha uma entrevista com a coordenadora do relatório, é que me pareceu que o título foi um bocadinho mais simpático para com a agricultura e para com a utilização da água por parte da agricultura. Pronto, mas fazendo esta à parte, vamos então aqui à minha comunicação. Mas eu não podia deixar de fazer aqui uma menção aqui a este facto. De facto, a água é um recurso escasso e muito valioso, e os agricultores sabem muito bem disso. A rega é a atividade que mais vezes se pratica durante a campanha de produção. Se pensarmos, nós fertilizamos se calhar 1, 2, 3 vezes no máximo, mas regamos quase todos os dias durante o verão, não é? E a água é o veículo dos nutrientes para a planta, portanto os fertilizantes e os nutrientes chegam às plantas através da água, pelo que se melhorarmos a gestão da rega e da fertilização, teremos com certeza melhores resultados. Todos os agricultores estão cientes disso. Então, o que é que os agricultores, o que é que os produtores esperam de um sistema de apoio à decisão para a gestão da rega? Esperam a rentabilidade, porque os produtores são empresários agrícolas e estão focados na rentabilidade da sua atividade. Esperam a estabilidade dos resultados, porque eles precisam de ter esta estabilidade ano após ano, os seus mercados exigem esta estabilidade quando os mercados contratam a produção, contratam uma determinada quantidade, com uma determinada qualidade e numa determinada janela de oportunidade. E os agricultores têm que corresponder a estas exigências dos mercados. Também procuram o controle e a redução do risco, porque no contexto em que vivemos de alterações climáticas, em que se prevê que, por exemplo, que os períodos de seca sejam cada vez mais frequentes e se calhar mais longos, os agricultores têm que se preparar e têm que controlar um pouco melhor ou reduzir esta redução do risco associada à sua produção. Procuram também sustentabilidade, e não só sustentabilidade em termos ambientais da atividade agrícola, mas também em termos económicos, não é? Eles precisam de garantir os seus rendimentos. E claro, o valor da marca é muito importante. Hoje em dia os supermercados já começam a exigir a comunicação da sustentabilidade e isso dá valor às marcas. Então, como é que nós fazemos? Como é que nós temos que fazer? Temos que fornecer aos agricultores informação com valor, porque caso contrário ele não está disposto a pagar pelo serviço, não é? Tem que ser informação de acesso simples e prático, porque os agricultores tomam decisões no campo, no seu trator, na estação de bombagem e precisam da informação no local e em tempo real para tomar as suas decisões. Precisam de soluções à medida, porque, como é óbvio, uma solução desenhada para um mirtilo não há de ser a mesma que é desenhada, por exemplo, para uma cultura de milho, não é?
adaptável a todas as parcelas, não podemos ter só algumas parcelas monitorizadas, temos que ter todas, com apoio técnico especializado, e aqui a importância da transferência de tecnologia da academia para as empresas que prestam os serviços aos agricultores, e claro, tem que ser sempre um serviço focado nos resultados. Então, como é que fazemos na Hidrosof? A Hidrosof já existe, é uma empresa que existe desde 2009 e o que fazemos é desenhar e implementar sistemas de apoio à decisão para a gestão de rega. E estes sistemas de apoio à decisão que nós desenhamos e implementamos têm por base um software que é o Irristrat, que é um software proprietário da Hidrosof, que é desenvolvido na Hidrosof e que tem uma versão web, funciona com acessos, com credenciais a partir da internet, e uma versão para dispositivos móveis que é a preferida dos nossos clientes, dos nossos agricultores, porque está à disposição em qualquer sítio onde eles tenham que tomar a decisão. E, ao fim e ao cabo, o que nós entregamos aos nossos clientes, aos agricultores, é um calendário de rega, um calendário que diz, ok, na próxima semana ou nos próximos dias tem que regar nesta parcela esta quantidade de água. Ora, para obtermos este calendário de rega, o Irristrat tem por base um modelo de balanço hídrico. Só que este modelo de balanço hídrico é informado a partir de dados e informação proveniente, de várias proveniências. É informado a partir de informação sobre a cultura, na forma de, por exemplo, o número de graus-dia acumulados desde a sementeira ou desde a floração de uma fruteira, ou o número de horas de frio acumulados pelas fruteiras, por exemplo, e que nos dão ou que nos permitem antecipar a fenologia das culturas e estimar as necessidades hídricas em função dessa fenologia, sensores que são instalados nas plantas, como é o caso deste que está aqui nesta imagem, que é um dendrómetro. Eu penso que a maior parte das pessoas conhece este tipo de sensores, e que nos dão informação sobre a fisiologia da planta, se a planta está em conforto. Notem que a resposta do dendrómetro não tem que ver somente com o conforto hídrico, não é? Tem também que ver com o conforto nutricional da planta. Mas lá está, é mais uma fonte de informação e que nos permite afinar o nosso calendário de rega. As notas de campo, que são importantíssimas, a informação das pessoas que andam todos os dias no campo e que estão e que visitam a cultura todos os dias. E ainda informação proveniente da detecção remota. Vimos na comunicação anterior imagens de satélite do Sentinel-2 ou imagens de drones que têm a vantagem em relação aos sensores instalados na planta de nos dar a informação de toda a nossa cultura e não só de um ponto, não é? Dá-nos ideia da variabilidade espacial da nossa cultura a partir destes mapas de índices de vegetação como o ND20. Mas o calendário de rega pode ainda ser informado a partir de informação da rega. Os calendários de rega são antecipados a partir de previsões meteorológicas para os próximos dias, previsões essas que estão constantemente a ser atualizadas, são atualizadas em tempo real, porque uma previsão para o dia da manhã tem uma precisão muito superior à previsão meteorológica para daqui a 3 dias, não é? E como elas estão sempre a ser atualizadas, o calendário de rega pode estar sempre a ser atualizado em função destas previsões. Também pode ser afinado a partir de informação que vem dos sensores de solo. Já falámos aqui das sondas de capacitância, que nos podem dar informação sobre a umidade do solo, a variação desta umidade do solo ao longo do tempo, variação da temperatura, a variação da salinidade,
no solo ao longo do tempo, dos sensores da água de rega, que nos dão informação sobre a qualidade da água, a variação do pH, a variação da condutividade elétrica da água, os contadores que nos permitem saber os registros de rega dos agricultores e posteriormente confrontar os registros com o calendário de rega, para saber se houve desvios daquilo que foi feito em relação àquilo que foi previsto. Os monitores de desempenho e os contadores podem ser monitores de desempenho do sistema de rega, porque imaginem que temos um sistema de rega que está dimensionado para debitar 2 milímetros por hora, por exemplo, mas que por o entupimento de um filtro ou uma coisa assim parecida está a debitar apenas 1 milímetro por hora. Temos que ajustar, é importante recebermos essa informação e temos que ajustar o tempo de rega em conformidade, não é? E depois também a informação que nos vem das imagens de satélite, porque os índices de vegetação podem nos dar informação importante, como por exemplo, imaginem que vemos uma parcela que tem um índice de vegetação ou uma área correspondente a um setor numa parcela que tem um índice de vegetação diferente do resto da parcela. Poderá haver uma eletroválvula danificada e a rega poderá estar a ser conduzida de forma diferente nesse setor e é necessário averiguar e ajustar a rega em conformidade. Então, esta questão dos índices de vegetação e da sua importância para a gestão da rega tem que ver com o facto de haver uma correlação entre a evapotranspiração cultural e os índices de vegetação. Existem já publicados muitos trabalhos para diferentes culturas que relacionam, em particular, diferentes índices de vegetação, não só o NDVI, aqui está o NDVI, mas podem ser outros índices de vegetação, com os coeficientes culturais basais. E na Hidrosoft nós utilizamos essa informação para fazer os ajustes aos modelos de necessidades hídricas das culturas e determinar as necessidades de rega em conformidade. Portanto, estabelecemos curvas padrão para cada fase fenológica, para cada cultura em cada região. Utilizamos também os mapas de índices de vegetação para a gestão da variabilidade, como disse anteriormente, e para a escolha dos pontos de amostragem para a localização dos sensores, porque se eu vou estar a fazer a gestão da rega a partir de informação localizada de sensores que estão instalados no solo ou nas plantas, eu preciso de escolher um ponto que seja representativo da minha parcela. E depois ainda é necessário fazer a análise dos resultados, comparar o plano de rega com um plano de rega de referência, em particular numa altura em que temos muitas vezes limitações da quantidade de água que podemos usar, não é? Temos que ter um orçamento de água para a rega de determinadas parcelas e é preciso termos isso presente quando geramos o calendário de rega. Precisamos de comparar a rega efetuada, como disse anteriormente, com aquilo que foi previsto para saber se houve desvios e quando, em particular, quando é que houve desvios, porque se calhar um desvio numa fase crítica vai ter consequências muito diferentes de um desvio numa fase menos crítica, não é? E depois é necessário fazer a análise dos parâmetros da produção e qualidade versus os dados de campo, nomeadamente dos consumos de água, não é? Para que possamos fazer uma aprendizagem e uma melhoria contínua nos nossos processos. Pediram-me ainda para trazer aqui alguns exemplos. Eu escolhi um ou outro. Aqui tenho o exemplo da cultura do girassol, em que o que estamos a ver ali no gráfico a azul é o modelo de necessidades hídricas que estava a ser utilizado para gerar o calendário de rega, e o que vemos a vermelho é aquilo que o índice de vegetação nos disse que estava a acontecer efetivamente no campo e, portanto, foi necessário ajustar o modelo para o girassol para refletir aquilo que esta variedade
esta variedade que estávamos a utilizar necessitava em termos de água. Neste exemplo, é um exemplo de amêndoa, e o que é que vemos aqui? O gráfico de cima é um gráfico do dendrómetro, o do meio é um gráfico da água no solo e o de baixo é um gráfico dos registros de rega e do plano de rega. Ali no gráfico do meio foi estabelecida uma zona esverdeada, digamos, entre uma banda azul e uma banda laranja. Ora, essa zona esverdeada indicava-nos onde é que deveria andar ao longo do tempo a água no solo. E porquê é que nós estabelecemos, ou como é que nós estabelecemos essa zona verde? Nós estabelecemos a partir da informação que tínhamos sobre o tipo de solo e sobre o déficit de gestão permissível para a amêndoa. Mas o que é que verificámos? Verificámos que, apesar de, ali por volta de junho, o teor de umidade do solo ter descido abaixo deste limite mínimo que tínhamos estabelecido, não houve qualquer variação na taxa de crescimento da cultura. Vejam o gráfico do dendrómetro, a linha laranja. Não há ali nenhuma variação do declive da linha laranja. Portanto, a planta continua a desenvolver-se à mesma taxa, sem qualquer problema. O que nos deu uma indicação de que, se calhar, o nosso limite mínimo não estava bem estabelecido e poderíamos baixar este limite mínimo de água no solo para a gestão da rega. Aqui tenho outro exemplo, no caso de uma nectarina, em que, a seguir à colheita, foi necessário reduzir a rega para limitar o crescimento da cultura e podermos, no final, poupar os custos da poda. E isto foi feito com recurso à informação que estávamos a receber para a gestão da rega, das sondas de capacitância que nos davam água no solo e, claro, do comportamento das árvores aqui com o dendrómetro. Aqui o exemplo do olival, em que foi necessário fazer uma análise no final da campanha, uma análise dos resultados, portanto era uma rega muito limitada porque tínhamos muito pouco, uma reduzida quantidade de água à disposição para a rega, isto é olival em sebe, e de facto verificou-se que na altura do desenvolvimento vegetativo da cultura, ali por volta de abril, maio, houve uma alteração na taxa de desenvolvimento da cultura, precisamente por falta de água no solo. E aqui o exemplo de um morango. Um morango que tem um sistema de radicular com cerca de 30 centímetros, mais ou menos, e neste caso estávamos a regar, para já tínhamos alturas em que a água no solo descia, ou a quantidade de água no solo descia abaixo do limite mínimo. Vê-se ali 2 ou 3 ou 4, se não estou em erro, alturas em que isto acontecia, em que a linha preta atinge a barra laranja ou rosa. E depois, se repararem no gráfico de cima, cada vez que carregávamos, a frente do umedecimento atingia muitas vezes os 40 centímetros. Ora, se a nossa profundidade radicular são 30 centímetros e a frente do umedecimento atinge os 40, estamos a ter perdas de água e de nutrientes por percolação. Neste caso, estávamos a utilizar 10.000 metros cúbicos por hectare e estávamos a ter um rendimento de 6 kg de morango por metro cúbico de água aplicado. Foi reajustada a rega, de forma a que não se ultrapassasse, de forma a que a frente do umedecimento não ultrapassasse os 30 centímetros, e passámos a ter um rendimento de 12,3 kg de morango por metro cúbico de água utilizado, utilizando somente 4.700 metros cúbicos de água por hectare. Portanto, foi uma melhoria significativa aqui no caso do morango. Pronto, e gostaria de terminar aqui com algumas reflexões sobre onde nos leva o futuro.
Empresas como a Hidrosof e acho que muitas outras que operam aqui na área da gestão da rega geram e armazenam bases de dados gigantes de informação sobre o clima, sobre o solo, sobre as culturas, sobre os sistemas de rega e com muita frequência, que é o nosso caso, temos que nos virar para a análise de Big Data para interpretar esta enorme quantidade de dados que nós armazenamos. No entanto, o que é que eu verifico? Verifico que esta análise, e acho que por ser baseada na estatística, consegue apenas dizer-me coisas do tipo, quem usa as tecnologias de gestão, as novas tecnologias de gestão da rega, tem bons resultados. Mas isto para mim é pouco, porque sumariza a informação, mas não a interpreta. Não nos diz nada, por exemplo, sobre a causa dos bons resultados. É porque foram utilizadas as novas tecnologias para a gestão da rega? Será que os produtores teriam os mesmos resultados se regassem a olho, como costumavam regar? Será que os produtores que utilizam as novas tecnologias de gestão da rega o fizeram porque as suas contas de cultura o permitiam? Eu acho que o futuro é conseguirmos responder, o futuro está em conseguirmos responder a estas questões e eu acho que aqui entramos no domínio da inteligência artificial. É por aí o caminho, é para aí que temos que ir. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, Sandra, pela sua excelente apresentação, a forma clara e entusiasta com que realizou. Portanto, abro então agora o espaço para colocação de questões pela assistência para cada um dos palestrantes. Tenho já aqui uma para o professor Javier, do colega Aureliano Malheiro, que pergunta se existem dificuldades práticas encontradas entre a zonificação dada pelos sensores, seja de drones ou de satélite, e os setores de rega, isto é, não existir sobreposição de áreas? Obrigado. Interesante pregunta. Este é un problema real. Este é un problema real que acostuma a presentarse cando facemos cualquier tipo de análise neste sentido. Como resolvemos esta cuestión? É preciso agrupar, facer agrupamentos de áreas definidas pelos drones ou pelos satélites máis homogéneas que normalmente acaban por atinxir coincidindo coaquelas áreas que poden ser regadas, os sectores de rega, de un xeito diferencial. O ideal e o que está agora na mesa é buscar sistemas de rega. As liñas de investigación de futuro fican por diseñar sistemas de rega que permitan facer a rega diferencial planta a planta. Sei que estou a dicir aquí unha coisa que fica por ser un bocadín maluca, mas há varias empresas já que están de enxeñería que están a desenrolar equipamentos que permitan instalar diferentes gotejeadores segundo as características particulares ao longo da tubaxen para que poidan adaptarse ao caudal requerido ou requerimentos específicos de cada zona. Mas iso é futuro. Na realidade, agora mesmo, a resposta á pregunta é que sí, acontece moito habitualmente, e que a única solución é reducir o nivel de detalle na clasificación de zonas dese estado e intentar buscar cal é o nivel máis aceitado para a media desa zona, para o valor medio desa zona, co cual sempre vai haber plantas que ficarán por baixo da auga requerida e outras por encima, mas isto acontece sempre. Non sei se respostei ao profesor Aureliano, agardo que sí. Não tenho aqui mais nenhuma questão da parte dele. Eu só queria pedir aqui, antes de avançarmos à Sandra Pires, que se esqueceu de interromper, estamos a ver o ecrã dela. Desculpa. Se podia, portanto, exato, para podermos ver então aqui os diferentes participantes. Sim, o colega Aureliano diz que sim, diz muito obrigada e que respondeu à questão que ele colocou. Temos aqui também da Carolina Valente para o professor Xavier, diz-nos então qual é
em média, o custo económico da utilização de drones e da tecnologia associada a estes. Portanto, o drone e as câmaras, penso eu, que se querá referir no geral. Aqui, ok, entendido. Aqui há duas questões diferenciais. Uma, quando ti és propietario do equipamento, portanto, do drone mais da cámara, o qual normalmente ti acostumas por facer un uso e dar un uso extensível a outros propietarios, non é o habitual. Se eu fora un propietario de un cultivo cualquier, o que faría sería subcontratar ese servizo. Que é o que pagamos nós na universidade? Nós, na nosa equipa de investigación, non temos drones, nin temos cámaras, non queremos, porque os drones caen e custa moito reparar, e as cámaras aínda máis. Por tanto, o que nós facemos é subcontratar eses perigos, eses riscos de rotura, non estamos sometidos aos mesmos, e quen asume eses riscos son as empresas que dan eses servizos. Na Galiza temos na volta de 10, 12, 14 empresas que traballan nisto. Por tanto, cal é o custo que nós estamos a pagar? Depende do tamaño da superficie a volar, mas un dos custos fundamentais é o deslocamento ao ponto de destino da facer a medición. Iso depende moito da orixe, a sede da empresa. Por tanto, é moi importante buscar unha empresa que fique perto ou no entorno para diminuir ese custo. A realidade, para unha parcela de 10 hectáreas de viñedo, nós estamos a facer un pagamento de 700 euros por un bo cos 18 filtros que amosei antes, máis 3 imaxes termais. O que nos devolve a nosa empresa ven a ser única e exclusivamente os ortomosaicos. O sea, xa fai ese procesado que eu comentei antes das imaxes, limpeza, a referenciación dos pontos en terra, que tamén é un traballo que está ligado ao uso dun GPS. Pronto, despois eso sí que é nós que procesamos a posteriori. A cifra que eu estou a decir pode ser un bocadín máis alta, pode ser un bocadín máis baixa, pronto, mas estamos nese entorno. Está respondida. Temos aqui uma questão do colega Adriano, novamente, para a engenheira Sandra. Se tem ideia de ganhos económicos por parte dos agricultores com a implementação destas plataformas de apoio técnico? Portanto, se há, digamos, uma conta de cultura que atribui a ganhos com esta implementação desta tecnologia. É interessante a questão. Pois é, essa é a nossa grande questão. É muito difícil quantificar, porque é obviamente um resultado final, não é, de uma cultura, depende de uma série de fatores. E individualizar o efeito de um fator é sempre muito difícil. Nós conseguimos, como eu disse, fazer uma análise estatística, uma análise de Big Data de todos os dados que nós recebemos na nossa base de dados e conseguimos dizer que os agricultores que utilizaram melhor estas tecnologias tiveram bons resultados. Mas não há aqui uma relação de causa e efeito. Isso é muito difícil de obter. E nós gostaríamos muito de chegar aí, porque como devem imaginar, isso é uma pergunta que os nossos produtores fazem muitas vezes. Se eu utilizar, vou ter um resultado melhor, não é? É essas questões que nós queremos responder e acho que vamos ter que deixar de usar apenas a estatística que sumariza a informação e ir para o âmbito das novas técnicas de inteligência artificial que nos permitem estabelecer essas relações causais e dar-nos esse tipo de respostas, penso eu. Desculpa, Orleano, se não consegui responder. Estava muito... Posso aproveitar para comentar que, engadir o comentario da Sandra, que, ainda que non haxa unha valoración económica porque é moito complexa, o que sí que há, ela pode dicir con certeza, é unha poupanza de auga. Sim, claro, há unha porcentaxe moito
mas iso já ten un custe directo económicamente, que é o custo da auga, que xa podería ter unha idea de que realmente ten unha rendabilidade real. Sim, Por claro. trás, logo ainda a cualidade, o incremento de produção, blá, blá. Claro, claro, claro. Eu então acrescentava aqui, em relação ao que disse aqui o professor Xavier, de facto que, com certeza que no nosso país, estas empresas como a Hidrosoft têm gerado algum resultado, porque eu li há pouco um estudo sobre o Plano Nacional da Água que nos aponta que de 2002 a 2016 houve uma redução dos gastos de água na agricultura de 48%, que é algo muito, muito importante, não é? Portanto, a redução de utilização deste recurso na agricultura. Estamos aqui a aguardar mais alguma questão que queiram colocar na audiência. Deixar aqui mais um tempinho. Posso lançar unha pregunta ao colega Samuel? Sim, à vontade. Parabéns pela presentación, tamén a colega Sandra, evidentemente, mas non tiña dito. Samuel, estas directivas legislativas, esas legislacións, bueno, decretos, leis que tendes en Portugal, xa están, tes novidades, tes noticias, se xa están implementados en toda Europa ou fica só a ser detallado en Portugal? Não. Já existe legislação comunitária, cada país tem a sua. Aliás, a Espanha tem uma legislação já há muitos anos, e há muitos anos que já tem até projetos. Por exemplo, Madrid, a Comunidade de Madrid tem um grande projeto de reutilização do Canal Isabel II, e já tem uma legislação própria já para aí há 10 anos, já tem muitos anos. Em Portugal é que de facto isto nunca se criou, foi só agora, há 2 anos, infelizmente, e também com algum receio, e portanto ela também não é muito fácil de cumprir. Pronto. E portanto estamos a dar pequenos passos na reutilização, sendo que existe um mito, porque apresentam-se gráficos na União Europeia sobre a reutilização, e em Portugal o gráfico é muito pequenino face à Espanha, sendo que a Espanha considera a reutilização indireta, portanto as descargas de azetagem nos rios são consideradas como reutilização, enquanto que nós em Portugal não consideramos. Portanto, só consideramos reutilização de água direta, portanto, que sai diretamente do hectare para algum local. E por isso temos um gráfico muito pequenino no conjunto dos consumos e do gráfico global da União Europeia. O nosso país está muito pequenino no gráfico, por esse motivo. Mas o que é facto é que também estamos mais atrasados na reutilização, e a legislação só foi publicada há 2 anos aqui em Portugal. Muito bem. Alguma questão mais da audiência? Bem, enquanto não coloco, então, ou pensam em novas questões, eu tinha aqui uma questão, se me permitem, para o professor Xavier, que vai nesta linha de pensamento. Portanto, se no caso concreto do estudo que já tem realizado, se já conseguiu encontrar, digamos, entre os indicadores de estado hídrico da planta, qual é que melhor, digamos, se corresponde com os índices de vegetação, de forma a automatizar a rega, tornarmos, portanto, aquilo que nós todos queremos, não é? O agricultor pretende, se calhar, ir passar um fim de semana descansado e saber que, portanto, está a ter a sua parcela a regar de uma forma autónoma e a dar à planta o que ela precisa nesse momento. Portanto, é só para perceber, não é, de que forma está, digamos, a investigação para a gestão automática da rega com este tipo de imagens de informação. Obrigado. Con certeza os drones non fican por ser útiles neste sentido, porque os drones fican por ser unha imaxe fixa no tempo, é moito costoso facer en moitos momentos. O drone ser empregado en momentos críticos
de moita relevancia para ter información que xa está avaliada en estudos previos, que poda ser de interese para aínda ter capacidade para manexar a rega, ou modificar para ver como é que está mal e a súa distribución a nivel de campo en detalle. A nivel dos satélites, já comentou a Sandra que há moitos estudos relativos cos KCBs, por tanto, o NDVI fica por ser o máis estudado, fica por ter unha grande relación coas distintas culturas, mas ela amosou un exemplo moito bom onde a curva cultural, acho que era o girasol, ficaba por ter unha forma que no caso deles estaban a estudar ficaba por ser adiantada. Por tanto, eu comentei tamén que os KCBs, aínda tirados das imaxes de satélite, teñen que ser adaptados ao local. Isto fica por ser igual que o balanzo de auga no solo tradicional, mas por aí fican, na miña opinión, os avances maiores, porque o uso da información termal, o Water Stress Index, fica por ser complicado de obter. Como ela tamén comentou, o MSI, o NWI, son outros índices que tamén poden dar bons valores, mas que precisan de ser todavía analizados en profundidade, elevados a unha xestión real. Eles, empresas como a Hydrosoft, que teñen moitos pontos de análise, eu acho que son precisamente o ponto de lanza neste sentido, non? Que é levar as aplicacións que os investigadores tiramos en proxectos que fican moitas veces por ficar moito bonitas nos papers, mas despois iso ten que ser levado á realidade, non? Esa variabilidade dos resultados das imaxes ten que ser traducido en algo que sea simples para tomar as decisións directamente. Resumen, o NDVI acho que fica por ser o índice que pode dar unha certa relaxación de como é que ten que ser regado a cultura, sobre todo en culturas de cobertura completa. Já en culturas en liñas, na miña opinión, aínda temos moito que facer. Afortunadamente. Só acabavam-se aqui as ideias, não era? Tínhamos que inventar. Se bem que nós, no caso das culturas em linha, utilizamos na mesma a informação do satélite. O que é que fazemos? Assumimos que a partir de maio as linhas estão limpas de infestantes. E o que no nosso caso acontece na maior parte das vezes, principalmente nos olivais e nos amendoais, e que, portanto, a influência da entrelinha vai ser constante em todos os pixels. Eu sei que estou a assumir uma coisa... Não, mas pode não ser. É bom porque ao final estás sempre a pregar o mesmo, então estás sempre a cometer o mesmo error comparativamente a falar. Exatamente, o mesmo mas há outro índice que pode dar moi bo resultado para iso, que é o Soil Adjusted Vegetation Index, o SAVI. E nós usamos o SAVI, sim, usamos em muitas culturas, preferimos o SAVI para fazer essa relação com o KCB, sim. Que tira a influencia do solo, exato. Retira. A dinâmica é a mesma, mas consiga tirar esse valor. Essa influência do solo, sim. Mas em relação ao que a Anabela estava a dizer, e a relação entre a informação que nós obtemos a partir dos índices de vegetação e dos sensores localizados, penso que era isso que a Anabela estava a perguntar. Sim. É muitas vezes impossível usar a quantidade de sensores que são necessários para caracterizar uma parcela. E enquanto que uma imagem do índice de vegetação nos dá a informação sobre toda a parcela e a sua variabilidade, um sensor dá-nos a informação sobre um ponto. A imagem do índice de vegetação permite-nos localizar este sensor que é tão valioso e que se calhar só temos um para uma parcela, num ponto que seja significativo e que nos dê a informação que nós precisamos para a gestão da rega, porque ao fim e ao cabo, nós quando gerimos a rega, estamos a gerir a parcela, ou estamos a gerir, na melhor das hipóteses, o setor, e todas as nossas decisões vão afetar o setor como um todo. Portanto, eu tenho que encontrar
o ponto dentro daquele setor ou daquela parcela que me dê informação portanto, para a gestão da rega, não é? O ponto que melhor caracteriza a minha parcela. Aquí, en relación aos sensores, eu fixe un apontamento tamén na presentación, que é que, afortunadamente, os sensores low cost, pouco precisos, non interesa, permite ter moitos pontos na parcela, non? De un xeito simples, utilizando redes de comunicación tipo LoRa, que permiten a interrelación entre todos os puntos. Na miña opinión, inda que a planta fica por ter moita importancia, como amosou Sandra nos seus presentacións, a través dos dendómetros, acho que, dado que a rega finalmente vai ao xan, e que ao final estamos a empregar os KCBs para obter os requerimentos hídricos, eu acho que, tendo uns bons sensores calibrados para as condicións locais, no teu solo, na túa cultura, con experiencia no tempo de ter instalados e vendo a resposta de diferentes regas, diferentes manexos, fica por ser unha ferramenta que vai a ter, estou seguro que ao final o protagonismo que se lle esperaba, non? Vai ser a que vai a ter a capacidade, evidentemente, as condicións climáticas, obvio, non? Mas penso que vamos a poder chegar a limitar a ter esas boas relacións entre a planta e o solo, que há, e, por tanto, coa información do solo, ser capaces de facer unha xestión eficiente da rega. Sim. Bem, estamos a dar os primeiros passos na utilização desses sensores que comunicam nessas redes IoT, e um sensor pode ser um caudalímetro, porque nós se calhar só conseguimos colocar uma sonda numa parcela, mas se calhar conseguimos colocar um caudalímetro ligado à rede IoT em todos os setores, e assim temos informação da rega e dos registros de rega em todos os setores. Sim, eu acho que estamos a dar esses passos e é por aí o caminho. Hoje são os caudalímetros, amanhã vão ser as sondas e os dendrómetros. Sim. Os caudalímetros son os grandes olvidados das instalacións de rega, igual que os pontos de control de presurización, que tamén non interesa. O controle da presión tamén fica por ser moito importante, ainda que sexan pequenas parcelas, mas cando xa é unha orografía complexa, pronto, non é un equipamento costoso, é algo que é facilmente implementable con baixo custo, podese ter moitos infinitos sensores, diferentes pontos para facer un manexo eficiente na parte máis de hidráulica pura e dura da rede da rega, non? Para comprobar que efectivamente se este a regar o que pensamos que se está a regar, que logo realmente houve un problema na bomba, o pozo ficou sen auga, houve un corte de enerxía, o home encargado non foi ali, unha tubaxe rompeu, houve unhas perdas, moitas máis cousas, non? Claro. Muito bem. Aqui, não estou a ver aqui mais nenhuma questão, eu vou então colocar só, se calhar, a questão que eu vou colocar, se calhar não tem importância nenhuma, mas é relativamente, é para a Sandra, pronto, o programa que têm desenvolvido, portanto, é todo, digamos, vocacionado, dirigido para quantificar, digamos, as necessidades de rega para uma determinada cultura. E a minha questão é se há, digamos, também nesse próprio programa a preocupação da eficiência da rega, não é? E refiro-me, no caso, por exemplo, da rega por expressão, por exemplo, numa cultura contínua, por um canhão de rega, se há, digamos, também algum parâmetro inserido, imaginem num dia em que está muito vento, sei lá, se o programa prevê que tinha que regar às X horas, naquela hora do dia, mas se tem algum, digamos, sensor, não sei, se está muito vento, que na altura não era perceptível, se em vez de regar, por exemplo, às 8 horas, se depois vai regar mais tarde, quando as situações de turbulência atmosférica, digamos, acalmar um pouco.
Portanto, neste momento, os calendários de rega sugeridos pelo IRIS-TRAT são ao dia, portanto, a quantidade de água a aplicar é diária. No entanto, na previsão meteorológica, nós recebemos também previsões para a velocidade do vento, recebemos previsões para a umidade relativa, portanto, recebemos toda a informação que é necessária para programar, por exemplo, um tratamento fitossanitário e para programar a rega por aspersão. E é possível consultar essa informação no IRIS-TRAT, mas não, o calendário de rega não prevê uma rega a uma determinada hora. O que conseguimos fazer é, por exemplo, tendo em conta os tarifários energéticos, conseguimos distribuir, portanto, vão haver dias da semana em que a energia é mais barata, nomeadamente aos fins de semana, e períodos do dia, durante a semana, por exemplo, em que a energia é mais barata. E podemos calcular o calendário de rega em função desse tarifário energético. Suponhamos que se ao fim de semana é mais barato, eu vou pôr ou vou distribuir a rega semanal de forma a que regue mais ao fim de semana e utilize só as horas de energia mais barata durante a semana. Mas a recomendação do calendário de rega é um total diário. Não fazemos uma recomendação de regue, por exemplo, 3 milímetros às 5 da tarde. Isso não fazemos. Não. Mas é uma possibilidade, sim, no futuro, de poder fazer algo assim. Muito bem. Bom. Eu tenho uma pergunta. Sim, força. De novo para Samuel. É em relação aos sistemas de depuração que ele comentou, os tratamentos secundários, desinfecção, etc., clássicos numa estação depuradora de augas. E a minha questão é, algum tipo de vantagem ou introduzir, por exemplo, sistemas naturais como lagunagem, isso supõe uma vantagem ou é muito mais complexo que isso, porque ao final as condições da água ficam por ser melhores, não? Supõe-se. Não, depende. Isso não é garantido. Primeiro, vamos lá ver, na questão da agricultura, a lagunagem a agricultura precisa de muita água, grandes volumes. E portanto, quando estamos a falar da lagunagem, estamos a falar de macrófitas, por exemplo, para reduzir a quantidade de nutrientes na água. Só que esses sistemas ocupam áreas brutais. Portanto, se pensarmos na gestão do solo, não são boas soluções porque ocupam áreas enormes e, portanto, não é de todo, a lagunagem não é de toda a melhor solução para isto. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Há hectares que já têm alguma qualidade, pronto, no tratamento, fruto de estarem em zonas sensíveis, consideradas sensíveis, descarregarem para meios sensíveis, e já têm um tratamento com alguma qualidade. Obviamente que depois, olhando para este decreto, nós, de facto, provavelmente, a grande maioria delas não dá para utilizar, ainda seria necessário fazer uma etapa de desinfecção. Não é que essa etapa custe muito, o problema é um bocadinho mais como é que isto se vai controlar com o agricultor, porque o utilizador também tem que registar, também tem que ter a licença, tem que garantir a qualidade da água no ponto de aplicação e muitas das vezes uma coisa é se estiver mesmo ao lado da nossa hectare e a hectare conseguir fornecer esse caudal de forma instantânea ou quando ele precisa da água, outra coisa é se houver necessidade de ter uma reserva e aí é que a coisa pode ser mais difícil de concretizar. Pronto, de todo modo, como está o decreto, isto não é fácil. Vamos ver o que é que vai dar, mas a lagunagem tem esse problema, é que ocupa imenso espaço, e mesmo assim também não é garantido porque a própria água se degrada estando parada. Portanto, fica por ser melhor uns leitos bacterianos ou uns fungos ativos ou depende da qualidade da água a ser tratada?
Exatamente, mas o problema é que portanto, os fungos ativos é o tratamento secundário, portanto, lamas ativadas. O problema é que nós não temos algumas das hectares no interior e as hectares nos centros urbanos, como têm uma grande dimensão, o custo de tratamento é mais barato, normalmente são hectares mais robustas que as hectares do interior. E fazer um tratamento secundário, portanto, com as lamas ativadas, tem um custo de tratamento, porque é necessário o arejamento, e o arejamento num hectare consome muito dinheiro, pronto, mais ou menos 10, 15 cêntimos por metro cúbico tratado. E, portanto, algumas hectares no interior não têm dimensão, vamos lá, para ter esse tipo de tratamento. E, portanto, a qualidade da água também não é pronto, tão boa como hectares urbanas de grande dimensão. Mas aqui a questão é, terá sempre que ser avaliado em função do que o agricultor precisa, daquilo que ele consegue também garantir do lado dele, do tipo das barreiras que ele vai utilizar que estão identificadas, não é? Quando ele faz a avaliação de risco, e das medidas que ele vai adotar, e depois também da questão da fertilização. Portanto, terá que ser um projeto quase, não é? Portanto, eu diria que um agricultor só por si não vai conseguir fazer isto, vai precisar da ajuda de alguém para conseguir concretizar um plano ou um projeto de reutilização de água, porque tem aqui algumas nuances. Ou somos nós, ou é o produtor a ajudar, ou provavelmente ele vai ter que ter a ajuda de alguém, de algum consultor nesta área, para lhe fazer esta gestão do risco e dos nutrientes para utilizar água reutilizada. Obrigado. Bem. Não sei se há mais uma questão, não vejo aqui nada. Bom, se não há mais questões, resta-me então agradecer aqui aos nossos palestrantes a partilha de conhecimento, a forma entusiasmada com que o fizeram. Realmente foram umas apresentações muito interessantes e que ficámos todos, com certeza, digamos, com mais literacia no que diz respeito aqui à água, à gestão da água, portanto, este recurso tão vital para a humanidade. Mais uma vez, muito obrigada também à audiência e passo também então a palavra ao anfitrião desta sessão, ao professor Vicente Sousa, para fazer, portanto, o encerramento. Bom, queria de alguma maneira só reiterar as palavras da moderadora, de agradecimento aos palestrantes pelas apresentações que nos fizeram. De facto, eu próprio fiquei bastante mais esclarecido, sobretudo na parte da reutilização da água e do emaranhado, a legislação envolvida, mas que é necessário, não é? Porque está em causa a saúde pública. Enfim, é um processo ainda, como o próprio Samuel Mota referiu, sujeito a algumas vicissitudes. Há um custo associado que não é despiciente e, portanto, que alguém terá que pagar. Mas terá que ser por aí o caminho, quer dizer, porque eu costumo dizer que só se dá valor à água quando o poço seca, não é? E, portanto, a gente está nestas sociedades urbanas em que damos como garantido que quando vamos a torneira temos água, e, portanto, isso é o primeiro motivo, do meu ponto de vista, do descuido que temos em relação ao uso do recurso. E, portanto, em face da necessidade, do aumento constante da necessidade, também fruto do desenvolvimento social e económico, vamos ter que, certamente, potenciar o uso a reutilização das águas, nomeadamente das águas residuais. Aos outros palestrantes também muito obrigado. A Sandra Pires já do meu ponto de vista, uma comunicação muito mais próxima da realidade, não é? Daquilo que é a atividade da agricultura, da coisa mais prática. E ao Javier Cancela, uma comunicação mais, ainda do ponto de vista da investigação. Há muito potencial neste domínio da adaptação remota, sobretudo agora com a banalização dos drones e com
e com o que isso nos pode ajudar. Bom, muito obrigado a todos e eu encerraria aqui a sessão se não houvesse mais comentários.